Se fosse fazer uma definição desta reforma, eu não tenho como definir, além de dizer, é um golpe no direito do trabalhador. Estamos aí em pleno século XXI falando de reforma trabalhista. Neste momento nós vemos que existe uma necessidade de se negociar, mas nós temos um problema sério que chama falta de discussão, falta de negociação com a base. Ela não é falar simplesmente nas grandes centrais sindicais que nós temos em número de 3, da qual eu faço parte da UGT, mas negociar a nível regional em cada estado. O governo, para ter legitimidade para discutir uma reforma, uma reestruturação deste tamanho, deveria já estar negociando as propostas há 2, 3 anos. Então é impossível nós entendermos uma reforma trabalhista imposta por pessoas que jamais viveram a experiência desses trabalhadores que hoje estão sofrendo com a consequência da reforma trabalhista. A nossa educação, a educação do trabalhador, não está ainda à altura de chegar para o empregador e dizer, olha, isso aqui é demais. 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, isso é um absurdo. Ele não está em condições de dizer isto. Ele está em condições de dizer, olha, eu estou precisando do emprego, então eu tenho que abaixar a cabeça e me submeter à jornada que ele está impondo. A sindicalização em massa também é muito importante. No momento que o trabalhador vê aquele dia de trabalho descontado na sua folha de pagamento, parece um absurdo. Mas ele tem que observar que é aquele dinheiro que vai manter a entidade sindical para continuar reivindicando os seus direitos. Daí aquele risco que nós temos de fazer essa flexibilização absoluta. O grande problema da reforma trabalhista é quando ele está dizendo que o negociado prevalece sobre o legislado. Esta é uma situação constrangedora para o trabalhador. Nós ainda não temos no Brasil uma educação própria capaz de dizer assim, olha, você é trabalhador de uma microempresa, tem a mesma liberdade de que o bancário lá do Banco Central, lá da sede do Banco Itaú, de negociar condições de trabalho. Já há algum tempo, o Ministério do Trabalho vem atrapalhando a atividade dos sindicatos. Quando o Ministério do Trabalho cedeu a abertura, a criação de inúmeras entidades sindicais desse jeito, eles também motivaram a criação dos famigerados sindicatos de gaveta. O Ministério do Trabalho deixou de fazer aquilo que nós, o GT, União Geral dos Trabalhadores do Brasil e do Estado do Paraná, que graças a Deus é a maior central sindical representativa, fez, que era fiscalizar a atividade ou as atitudes praticadas por aquela entidade sindical. Quando nós vemos o fim da contribuição sindical, nós nos preocupamos, por exemplo, com a nossa pequena entidade, Sindicato dos Empregados no Comércio de Assis Chateaubriand. Se acabar a contribuição sindical, eu não sei para quem que vai ser útil isto. Eu sei para quem vai ser inútil. Porque o trabalhador vai ficar sem nenhuma representação e quando ele precisar, ele vai ter que buscar sindicato em Cascavel, em Maringá, em Curitiba, se estes sindicatos lá ainda estiverem sobrevivendo. Por que eu acredito que é um lobby do empresariado no caso da contribuição sindical? Veja, a contribuição sindical é devida pelo trabalhador, mas também é devida pelo empregador. O empregador recolhe também, de acordo com o seu número de trabalhadores, ele recolhe um valor X como contribuição sindical. E aqui eu chamo a atenção do empresariado, porque o empresariado ele está preocupado hoje com o 13º, com as férias, com o abono de férias, com algumas horas extras que paga para o trabalhador e está se esquecendo dos outros tributos que o governo federal está levando, que o governo estadual está levando e que pode ser reduzido. Quanto que você está pagando para o Sistema S hoje? E quantos % desse Sistema S está sendo destinado lá para a Fiesp, lá para a CNI? E qual foi a prestação de conta que a CNI e a Fiesp já fez para você que é contribuinte, senhor empresário? Onde está indo os impostos que ele está contribuindo em nome desse trabalhador, mas que não está vindo em favor do trabalhador? É ao contrário do que acontece hoje. Nós vemos em Assis Chateaubriand, nós temos aqui um sindicato patronal. Um sindicato patronal bem representado
por um empresário da cidade, que busca o diálogo, que nós temos feito grandes convenções coletivas sem interesse de prejudicar uma parte ou outra. Sabe por que nós estamos assistindo a essa barganha a nível de Brasil? Porque os nossos verdadeiros empregados, os deputados estaduais e federais, a cada 4 anos eles são os nossos bichinhos, aquele que vem nos implorar o voto. Quantos desses nossos empregados que estão lá como deputado federal, que estão lá em Curitiba como deputado estadual, vieram nos consultar, que somos os verdadeiros empregadores deles? Que tipo de voto ele teria que dar na reforma trabalhista? Que tipo de voto ele teria que dar na reforma previdenciária? Só que em 2018 estarão aqui nos pedindo emprego de novo. Eles precisam do voto do trabalhador e o trabalhador tem que se reunir principalmente em torno das suas entidades representativas para bem saber em quem é que deve depositar o voto. Trabalhe sério, faça o pacto social que nós buscamos para que possa aumentar o número de emprego, para que possa aumentar a arrecadação. Quanto mais empregados, mais arrecadação na Previdência. Um pacto social, empregado, empregador e governo, para fazer com que o governo sinta a grande necessidade que nós que fazemos o país crescer temos com a nossa nação. Mas a força que o sindicato precisa é o apoio desse trabalhador que tem que vir junto com a entidade sindical. Jamais o trabalhador é o motivo da crise que o Brasil está passando.